Hoje, na nossa página do UOL, tem uma reportagem falando sobre o impacto disso no preço do combustível. Uma reportagem interessante, como que a escalada da guerra contra o Irã pode impactar o combustível no Brasil. A reportagem do Matheus Coutinho, que fala que os estados do Norte e do Nordeste devem ser os mais afetados diretamente pelo aumento do preço do petróleo após a entrada dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã e o possível fechamento do Estreito de Hormuz, como foi já anunciado pelo parlamento iraniano. A avaliação, inclusive, é de especialistas da área, inclusive da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. O Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz, que é justamente por onde passa de 20% a 30% de todo o petróleo no mundo. E no Brasil, a expectativa é de que o impacto seja sentido diretamente em duas regiões, Norte e Nordeste do Brasil, que é onde a maior parte dos combustíveis é produzido por refinarias privadas e não pela Petrobras. Nós estamos em contato neste momento com a Isabela Garcia, que é analista de inteligência de mercado e que atua justamente nessa área para nos ajudar a entender qual é o impacto disso no bolso dos brasileiros, inclusive. Quer dizer, vai aumentar o preço do combustível? Isabela, obrigada por estar aqui. Uma boa tarde a você. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Você acha que vai ter aumento realmente do preço do combustível? Qual é a expectativa se realmente esse estreito for fechado e bloqueado pelo Irã? Bom, tem que levar em conta algumas variáveis. Em primeiro lugar, o mercado de petróleo hoje ele ainda está bastante instável em relação ao conflito, porque se tem muitas indefinições, especialmente em relação à resposta do Irã. A possibilidade do fechamento do Estreito de Hormuz cresceu nos últimos dias, especialmente após essa decisão do parlamento iraniano, mas ainda se tem muitas dúvidas até da própria capacidade do Irã conseguir manter esse estreito fechado, controlar a circulação por lá. Se teria algumas resistências regionais, talvez uma atuação militar mais extensiva diante dessa possibilidade e, em geral, a sustentação dessa movimentação na região ainda é muito questionada e isso também reflete um pouco sobre os preços do petróleo hoje. De maneira geral, quando a gente fala de preço de combustível, ele é bastante sensível, claro, ao preço do petróleo. O mercado internacional, a gente viu uma recuperação muito forte dos preços do petróleo nas últimas 2 semanas, né? Estava próximo ali dos $60 por barril, 64, e agora está $74 por barril. Isso sim tem, claro, impacto sobre o preço dos combustíveis no mercado internacional e como você mencionou mais cedo, algumas regiões brasileiras estão mais expostas ao preço internacional do que outras, exatamente por configuração de oferta regional e configuração realmente de oferta de refinarias do produto doméstico. Ô, O Isabela. que se... Desculpa te Claro. cortar. Não, não, pode concluir, pode concluir. Pensei que você estava já encerrando. Não, claro. Então quer dizer que talvez algumas regiões tenham um impacto maior por conta dessa dependência do mercado internacional, mas grande parte do mercado de combustíveis brasileiro ainda é muito variável em relação à precificação da Petrobras e ainda é difícil prever como que esses preços do mercado internacional serão repassados pela estatal, por exemplo, nas próximas semanas, né? Não é uma decisão tão imediata. Já que você é super especialista e acompanha isso muito de perto, fala pra gente um pouquinho sobre os preços em si. Em quanto estão esses preços? Você falou sobre a instabilidade. Desde esses ataques dos Estados Unidos, qual foi a oscilação de preços do petróleo no mundo e quais são esses preços hoje? Bom, o ataque ocorreu no final de semana, né, no início do domingo ali na região, então o mercado de petróleo abriu hoje com um crescimento muito forte, uma alta de quase 6%, os preços do petróleo chegando a quase $80 por barril, na abertura do mercado asiático. Mas ao longo da manhã, ao longo do dia, foi devolvendo esses ganhos e voltando para o patamar que se tinha na sexta-feira, por exemplo, em torno de $74 por barril. Isso porque realmente o mercado está provavelmente num modo de aguardar, esperar a evolução do conflito, especialmente a resposta do Irã aos Estados Unidos, né? Entender como que ele vai se movimentar diante dessa maior participação americana direta no conflito. Até o momento, se tem mais respostas entre Israel e Irã, a continuação das ofensivas, mas assim, o petróleo devolveu parte desses ganhos, então realmente está no modo de aguardo. Mas desde o início do conflito, ele aumentou bastante, recuperou bastante os preços. Existe algum aspecto que seja positivo para a Petrobras
nesse movimento especulativo que está sendo feito agora em relação ao petróleo? Se sobe o preço, tem o aspecto inflacionário, tem esse problema de algumas regiões que dependem mais do petróleo importado do que outras, mas a Petrobras pode lucrar de alguma maneira com esse movimento especulativo ou não? Bom, a Petrobras aumentou bastante a produção e a exploração de petróleo no Brasil. Isso tem sido revertido em aumento das exportações de petróleo e expansão do Brasil no mercado internacional de petróleo. Então, a sustentação de preços maiores da commodity tendem a favorecer realmente a geração de receita de companhias de petróleo, de exploração, e a Petrobras é realmente a principal dentro do país. Então, realmente, preços maiores de petróleo tendem a melhorar a receita da companhia quando se fala de exportações de petróleo. E o Brasil tende a ganhar realmente com as exportações nesse momento, exatamente porque a gente tem uma produção em expansão e um aumento da demanda de mercados asiáticos, por exemplo. Então, se tem realmente uma demanda para o petróleo brasileiro que vai encontrar nesse momento, caso esses preços se sustentem, uma média maior do que estava sendo praticado no mercado nos últimos meses. Aí tem esse impacto também econômico na inflação, né, Isabela? Todo mundo está falando sobre isso, porque a gente sabe que quando o aumento do petróleo acontece, aí, claro, bola de neve, né? O Brasil vive um momento de preocupação em relação à inflação, a preocupação em relação à taxa de juros, inclusive, que não consegue cair enquanto a inflação não está sob controle total. Quer dizer, a gente pode esperar aí uma dificuldade ainda maior em reduzir a inflação no Brasil, o preço no geral no Brasil pode ser afetado por essa guerra? Sim, tem algumas preocupações envolvendo os impactos inflacionários. É claro que o mercado de petróleo é o primeiro que aparece por realmente ser uma região muito sensível e, novamente, a maior parte do impacto em relação aos combustíveis seria sentido a partir de um repasse dos preços para o consumidor, e isso depende muito da decisão da precificação da própria Petrobras, que até o momento não se tem uma definição clara de como ela vai repassar esses preços para o mercado interno até o momento. Mas você também tem outros setores que podem ser afetados. A gente destaca que, por exemplo, o setor de fertilizantes, o Brasil importa, depende muito da importação de fertilizantes nitrogenados, potássio, e aquela região é importante produtora de gás natural também, que é importante para a produção desses insumos, e isso pode, caso se sustente, claro, é uma questão de manutenção desses preços mais elevados por um período maior de tempo. Isso pode ser repassado, sim, para o Brasil a partir do aumento do custo de importação, tanto de combustíveis como também de outros insumos, como fertilizantes. Já que você acompanha bem esse mercado de petróleo, Isabela, explica pra gente o Estreito de Hormuz, né? Porque quando veio essa notícia, o Congresso do Irã aprovou essa resolução que pede o fechamento e agora há essa ameaça de eles fecharem. Aí fala, 20% do petróleo desse que passa por aí é o que abastece o mundo. Algumas regiões precisam mais. No começo você falou um pouco mais pra gente sobre isso e do impacto no Brasil, mas eu queria saber, no geral, o que eles abastecem? Quais são os principais países? Quem serão os mais afetados caso realmente haja o fechamento do estreitamento de Hormuz? O que o Estreito de Hormuz representa? Bom, como você mencionou, cerca de 20% da produção de petróleo global ou das exportações atravessam o estreito para seus canais consumidores. Isso porque ali na região do Golfo Pérsico se concentra muitos países produtores de petróleo, né, que inclusive fazem parte da OPEP. Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, então e o próprio Irã. Esses países são importantes produtores de petróleo e dependem desse canal realmente para escoar sua produção. O Irã, a decisão de tentar controlar os fluxos pela região é bastante controversa e arriscada de se fazer, exatamente porque se tem muito a perder. O próprio Irã teria a perder, porque ele vem recuperando a sua capacidade de exportar petróleo e as exportações são parte da receita do país. Então, realmente, fechar o estreito também teria prejuízos para a própria economia iraniana. E isso, como um todo, preocupa e dificulta realmente as chances de se ter um fechamento do estreito, exatamente por se ter pressões de outros países vizinhos, como também pressões internacionais, como já se teve no passado, da Marinha Americana e Britânica também já intervirem na região. Da ponta consumidora, os principais demandantes ou que consomem o petróleo exportado pelo Estreito de Hormuz são majoritariamente países asiáticos. Então, se tem Índia, Coreia do Sul, Japão, mas
especialmente a China. Então, a China seria a mais afetada caso se tivesse um fechamento desse estreito, devendo procurar outros fornecedores de petróleo caso realmente tivesse uma queda desse fluxo pela região, né, pelo Golfo Pérsico.